Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade à aula de sábado da nossa reposição, nós vamos continuar falando sobre CIPA, né? No sábado eu passei para vocês alguns artigos, na verdade né? E também 2 vídeos para vocês assistirem sobre a CIPA. Então agora nessa videoaula a gente vai falar de uma maneira um pouco mais detalhada sobre a CIPA. Significado da CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, criada na década de 40 pelo governo federal, objetivando reduzir o grande número de acidentes de trabalho nas indústrias. É um grupo de pessoas constituídas por representantes dos empregados e do empregador, especialmente treinados para colaborar na prevenção de acidentes. A participação efetiva dos trabalhadores nessa comissão é um dos pilares de sustentação de qualquer programa voltado à prevenção de acidentes. Aqui a gente comenta que esse grupo de representantes, tanto dos empregados quanto dos empregadores, tá? Com relação à quantidade, de como é feito todo o processo, nós vamos ver na aula de hoje nos próximos slides, tá? Aqui logo de cara é apenas uma parte introdutória. A CIPA considera o fato de acidente de trabalho ser fruto de causas que podem ser eliminadas ou atenuadas, ora pelo empregador, ora pelo empregado, ou ainda pela ação conjugada de ambos. Uma ação conjunta de ambos, claro, pode se eliminar ou atenuar. O objetivo dessa união é encontrar meios e soluções capazes de oferecer mais segurança ao local de trabalho e ao trabalhador. Então a CIPA realmente tem aqui uma importância muito grande dentro do local de trabalho, principalmente quando se trata de um ambiente onde você tem mais probabilidade de acidente. Indústria, construção civil, existem ambientes que são mais nocivos, ambientes que estão aí oferecendo mais riscos. Mas isso não quer dizer que um simples escritório, simples entre aspas, também não ofereça risco. Oferece muito, questão de postura, nós já vimos em aulas anteriores. Mas na década de 40, com o Getúlio Vargas, estávamos vivendo o auge da industrialização. Então a CIPA se tornou ali um meio muito eficaz, um meio muito eficiente para poder eliminar ou atenuar os acidentes de trabalho. As empresas privadas e públicas e os órgãos governamentais que possuam empregados regidos pela CLT ficam obrigados a organizar e manter um funcionamento uma CIPA no qual haja pelo menos uma pessoa com curso de CIPA. Então existe um curso específico de CIPA, dessa comissão, aonde vai trabalhar questões de normas de segurança do trabalho, principalmente a NR5, que é a norma regulamentadora, número 5, que fala todos os detalhes da CIPA. Essa norma em toda a sua íntegra eu mandei no WhatsApp de vocês hoje de manhã, só para que vocês tenham ciência aí. Ela é bem grande, bem extensa, tá? Aqui esses slides é apenas um pincelado dessa norma, mas vocês já têm essa regulamentação na íntegra, ok? E esse curso de CIPA, ele é um curso bastante específico. Ele é um curso que vai trazer noções de segurança do trabalho, vai falar sobre segurança do trabalho, vai falar sobre doenças relacionadas ao trabalho. Então aí nós temos todos os detalhes referente à saúde do colaborador. Então é para isso que serve um curso de CIPA. Ela é normatizada pela NR5, que eu acabei de dizer, e é baseada no número de funcionários e na classe da empresa. Consta no quadro 1 da referida norma que a CIPA deve ser constituída por processo eleitoral. Então vamos lá, vamos parar por aqui primeiro para eu explicar essa primeira parte desse parágrafo. A composição é baseada no número de funcionários e na classe da empresa. Então consta no quadro 1 da referida norma. A NR5, essa legislação, ao final dela, ela vem trazendo diversos quadros, e a leitura e análise de cada um desses quadros vai nos trazer a quantidade de pessoas, de integrantes de uma CIPA. Mas já adiantando, uma empresa de 0 a 19 funcionários, de acordo com a NR5, não tem obrigatoriedade de se constituir uma CIPA. Então,
Subentende-se que a partir de 20 funcionários, qualquer empresa de qualquer ramo já é obrigada a constituir CIPA. Tá? Então a empresa ela tem 20 funcionários ou mais, ela precisa ter uma CIPA. Tá? É importante a gente destacar que essa CNR ela é baseada na CLT. Então é essa empresa cujos funcionários são regidos pela ST, empresas privadas. Tá? Até mesmo empresa pública que também tem seus funcionários regidos pela CLT também tem que respeitar essa legislação. Tá? Agora, quantas pessoas vão fazer parte da CIPA? Aí dentro desse quadro é que se vai estabelecer a quantidade de integrantes. Tá? Então aí a gente não tem como falar, né, de uma maneira definitiva, porque vai depender da atividade da empresa, vai depender do tamanho, vai depender do porte, então depende de diversos fatores. Lá no final da norma vai ter esse quadro 1, vai mostrar para nós ali uma análise mais detalhada. Tá? Ela tem que ser organizada, a CIP, registrada no Ministério do Trabalho. Tá? Então é feito um processo eleitoral. Esse processo eleitoral, com base no quadro 1 da NR5, então verifica-se quantas pessoas vão fazer parte da CIPA. Vamos supor que essa CIPA tem 10 integrantes. Tá? Vamos pegar um exemplo aleatório aqui. 10 integrantes, dos quais 5 integrantes vão ser representantes dos empregados e os outros 5 representantes do empregador. Tá? Então o processo eleitoral ele é feito, os empregados vão votar e os 5 mais votados vão fazer parte, tá, do processo. 5 mais votados no processo eleitoral vão fazer parte da CIPA. E os outros 5 nós temos aqui as indicações dos empregadores. Tá? Depois de composto o quadro da CIPA, cada um com sua função de acordo com a NR5, aí tem 10 dias depois dessa eleição para registrar lá no Ministério do Trabalho. A minha empresa tem CIPA. Então o Ministério do Trabalho ele sabe a empresa. Ele já tem essa informação de quantos funcionários a empresa tem. Então ela registra no Ministério do Trabalho e ele vai saber todo o prazo de duração da CIPA, que de acordo com a NR5 também é de 1 ano a duração de uma CIPA. E minha empresa não tem CIPA, minha empresa não respeita essas normas. O Ministério do Trabalho está ciente, ele pode a qualquer momento fazer uma fiscalização e isso pode trazer prejuízos financeiros para a empresa. E são prejuízos sérios, porque imagina uma empresa que é obrigada a ter CIPA, não estabelece uma CIPA, não tem atividades, não tem nenhum tipo de trabalho no que se refere a eliminar ou atenuar acidente. Me acontece um acidente de trabalho dentro dessa empresa que não tem CIPA e um funcionário vem a ser afastado, uma doença grave, um acidente grave, até mesmo vir a óbito. Olha o problema que essa empresa vai encontrar. Então a CIPA ela é obrigatória. Então, de acordo com esse quadro, já comentei com vocês, é quando tiver mais de 20 trabalhadores. E as atribuições da CIPA? O que uma CIPA faz? Antes da gente falar das atribuições da CIPA, só relembrando essa sigla aqui, o SESMIT, que significa Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Já falamos sobre isso lá na primeira aula, né? Que é um setor específico, onde nós vamos ter aí todo um trabalho voltado para a saúde do empregador. Tá? Então isso aqui também é um setor onde tem que ter um médico do trabalho, um enfermeiro especializado do trabalho, né? Todo um setor voltado para a saúde do trabalhador. Relembrando então o conceito de SESMIT, vamos falar sobre as atribuições da CIPA. Primeira, discutir os acidentes ocorridos. Olha que interessante, uma CIPA ela tem que se reunir pelo menos uma vez por mês, que são as reuniões ordinárias. Então a CIPA, todos os cipeiros, os representantes dos empregados e os representantes do empregador, ele tem, né, por norma, uma reunião uma vez por mês. Claro que se houver um acidente, houver qualquer situação extraordinária, os cipeiros vão se reunir, aí faz-se uma reunião extraordinária. Ok? E nessas reuniões discute-se os acidentes ocorridos. Claro, quando houver acidente. Por que aconteceu?
Como que a gente faz para que isso não aconteça mais, para diminuir o risco, né? Como que a gente faz para melhorar a segurança nesse aspecto? Então, discutir acidentes ocorridos é a primeira e mais importante, né? Uma das mais importantes atribuições da CIPA. Aqui também tem uma outra atribuição bacana: sugerir medidas de prevenção de acidentes julgadas necessárias por iniciativa própria ou sugestão de outros empregados, encaminhando-as ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, ao SESMIT, e ao empregador, né? Claro, à empresa. Então, essas medidas de prevenção, ela tem que ser discutida sempre, né? A todo instante a empresa ela tem que parar, tem que pensar essas reuniões mensais que acontecem, tem que ter um tempo para se discutir medida de prevenção. Né? É bem interessante. Eu já participei de algumas CIPAs e algumas empresas que eu trabalhei, e nós tínhamos até por tarefinha, né? Tinha o presidente da CIPA, a gente fazia a reunião e a gente tinha por tarefa, na próxima reunião, cada integrante da CIPA tinha que trazer pelo menos uma sugestão de prevenção de acidente, né? E se ele não tinha nada ali na mente, ele discutia com as pessoas do setor, ia conversando, mesmo que informalmente, um a um, mas para trazer ideias de prevenção de acidente para essa reunião. E claro, era um discutido, analisado, né, e visto, e a gente analisava a possibilidade, a viabilidade, né, de implementação dessas ideias. Então, sugerir medidas de prevenção de acidente também é uma atribuição muito importante, né, e tem que ser recorrente dentro de uma CIPA, dentro das reuniões de CIPA. Promover a divulgação e zelar pela observância das normas de segurança do trabalho ou de regulamentos internos e instrumentos de serviço emitidos pelo empregador. Promover a divulgação e zelar pela observância das normas. A empresa ela tem que divulgar, então ela tem que fornecer os EPIs para os funcionários, verificar se os funcionários estão utilizando esses EPIs. É claro, você é um cipeiro, você não é de um determinado setor, você passa, mas você enquanto cipeiro tem curso, você conhece bem a empresa. Você vê que um determinado funcionário não está utilizando um determinado EPI que ele precisaria estar utilizando, né, de repente você não tem ali autoridade sobre aquele funcionário, mas você tem sim como atribuição chamar o coordenador daquele funcionário e falar: olha, aquele funcionário não está usando EPI, né? Corrige isso, chama ele, conversa com ele. Essa é uma responsabilidade importante. Zelar pela observância das normas e divulgar, né? Onde puder colocar faixa, onde puder colocar cartaz, né? Intranet, enfim, tem que estar divulgando ali sempre, tá? A importância de se observar as normas de segurança do trabalho. Isso aqui é bacana também. Despertar os interesses dos empregados pela prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais e estimulá-los permanentemente a adotar comportamento preventivo durante o trabalho. Isso é importante, né? Tem que despertar esse interesse em adotar esse comportamento preventivo durante o trabalho. A gente tem uma tendência enorme a se acomodar no nosso trabalho, a fazer as coisas no dia a dia, né, que a gente chama, entre aspas, de modo automático, e acaba até deixando de lado, né, não por intencionalmente, mas por esquecimento, mesmo pela correria do dia a dia, a gente acaba tendo um comportamento que vai ao desencontro com a prevenção de acidente. Isso não pode acontecer. O cipeiro ele tem que estar ali para lembrar sempre todos os funcionários, né, a ter esses comportamentos preventivos, porque isso é muito importante. Participar da campanha permanente de prevenção de acidente promovida pela empresa, né? Então, as empresas têm que ter uma campanha permanente, como fala aqui. Está trazendo para os funcionários, né, ideias, sugestões, treinamentos, vídeos, ou seja, todo e qualquer tipo de ação que promova, tá? Que promova a prevenção de acidentes. E o cipeiro, a CIPA, né, ela faz parte disso aqui de uma maneira bastante incisiva. E olha que interessante: registrar em livro próprio as atas das reuniões da CIPA e enviar cópias mensais ao SESMIT e ao empregador. O Ministério do Trabalho ele não exige que a gente fique registrando todas as atas de reuniões, tá? A própria CLT, a própria NR5 não fala como tem que ser feito isso. Pode ser feito manual, pode ser feito através de sistema, tá? Mas isso tem que ser feito, porque o Ministério do Trabalho ele pode vir cobrar essas informações. Então a empresa ela tem que ter livro próprio, ou seja, as atas de reuniões, tá? Tudo isso registrado.
e manda para o SESMIT, para o empregador, para que eles tenham ciência de todas as discussões de prevenção de acidente que tem ocorrido dentro da empresa. Vamos lá. Investigar ou participar com o SESMIT da investigação de causas, circunstâncias e consequências dos acidentes e das doenças ocupacionais, acompanhando a execução das medidas corretivas. Pode ocorrer de nem sempre a prevenção, ela dá certo, pode ser que ocorra um acidente. Então vai ter investigação das causas, a consequência dos acidentes, se houve uma doença ocupacional. E o CIPEiro aqui tem que acompanhar a execução de todas as medidas corretivas, porque isso tem que ser corrigido. Realizar quando houver denúncia de risco ou por iniciativa própria e mediante prévio aviso ao empregador e ao SESMIT, inspeção nas dependências da empresa, dando conhecimento dos riscos encontrados a estes e ao responsável pelo setor. Então, muitas vezes a empresa ela tem setores, departamentos que estão ali expostos ao maior risco de acidente de trabalho. Então você tem empresas que têm máquinas, equipamentos, tem que ser utilizado por pessoas próprias, que tem curso para aquilo. Por exemplo, uma empilhadeira. Parece uma coisa simples dentro de um supermercado, mas só pode operar empilhadeira quem tem curso de empilhadeira. Então, trabalho em altura. Só pode subir determinada altura quem tem curso em altura. Então existem cursos específicos, EPIs específicos para cada tipo de atividade. Então muitas vezes o funcionário ele começa a encontrar essas irregularidades dentro da empresa. Muitas vezes o próprio gerente, coordenador do setor tem conhecimento disso também, mas está sendo ali pressionado para que ele consiga atingir os resultados, então ele é até conivente com essa situação. Um funcionário ele pode ver uma situação como essa, sabe que está irregular, não adianta ele recorrer ao gestor da área, porque ele também está conivente com a situação. O que vai acontecer? Para quem ele recorre? Para a CIPA. Para isso que serve a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então por isso tem que ter um canal aberto, é importante que tenha um e-mail da CIPA, algum ramal de algum cipeiro, de algum integrante da CIPA, tem que ter um canal aberto para que eles consigam ter esse contato. Sugerir a realização de cursos, treinamentos, campanhas, que se julgarem necessários para melhorar o desempenho dos empregados quanto à segurança e medicina do trabalho. Nós falamos lá atrás, também faz parte dessa campanha permanente dentro da empresa. Convocar pessoas no âmbito da empresa quando necessário para a tomada de informações. Depoimentos e dados ilustrativos esclarecedores por ocasião da investigação dos acidentes de trabalho e outras situações. Então, dependendo do tipo de acidente que ocorre, do tipo de situação de risco que está acontecendo, a CIPA ela tem também como objetivo, responsabilidade e obrigação chamar todas as pessoas envolvidas para uma reunião. Mostrar a situação que está acontecendo, como que isso tem que ser resolvido. Ela tem que atuar ali, tem que ser atuante para que esse acidente de trabalho seja contido, para que ele não ocorra. E promover anualmente em conjunto com o SESMIT a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a chamada CIPAT. A legislação da CIPAT está prevista na Portaria 3214, NR5, item 5.6. Atribuições da CIPA: promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, a CIPAT ela é uma coisa bem bacana, tem essas fotos aqui que a gente pode observar. Geralmente ela é composta por atividades, a gente vai ver exatamente nos próximos slides, aqui nessa videoaula ainda, como que funciona uma CIPAT, mas aqui tem uma fotinha, mostra que todo mundo uniformizado seria uma CIPA, aguardando ou após uma palestra realizada. Aqui é a entrada do local onde está ocorrendo as atividades da CIPAT. Aqui é uma fotinha onde tem um palestrante. Pela caracterização aqui seria uma palestra de humor ou motivacional, vamos dizer assim. Mas enfim, o objetivo da CIPAT é promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre a prevenção de acidentes, saúde e segurança no local do trabalho. Ela tem que ser feita pelo menos uma vez por ano, durante ali o período daquela CIPA. A NR5
ela não diz quais são os assuntos obrigatórios para se discutir. Se a gente pegar na CLT, que é uma legislação antiga, ela fala que obrigatoriamente teria que ter algum curso, algum trabalho de conscientização à AIDS, que é uma das DST, doença sexualmente transmissível. Mas isso é muito antigo, né? Então, eu tenho visto novas CIPATs sendo realizada e não tem essa informação da AIDS. Isso já é difundido dentro da empresa nas campanhas permanentes, tá? Eu nunca vi nenhum problema que uma empresa tenha encarado junto ao Ministério do Trabalho por não cumprir esse item, porque ela já faz isso durante o ano todo, ok? Então vamos lá. Palestras com temas relacionados a DST, LER, DORT, segurança no trabalho. Então palestra é uma coisa muito utilizada, é uma atividade, uma ação muito utilizada dentro da CIPAT. Então vem profissionais falarem sobre DST, que é um assunto, né, que embora passe o tempo, as pessoas não buscam muita informação sobre isso, então é importante que se tenha. LER, DORT são lesões por esforços repetitivos, doenças relacionadas ao trabalho. Então são assuntos aqui importantíssimos, principalmente para quem trabalha também em escritório, com relação a postura, esforço repetitivo, a segurança no trabalho. Então a gente traz aqui profissionais, né, dessa área, profissionais da área de saúde, profissionais da área de segurança, para falar um pouquinho sobre esses temas. É bem bacana. Da mesma forma pode ser um workshop também, trazer ali, a gente montar atividades específicas desses temas. Também assistir vídeos, filmes relacionados à saúde e à segurança do trabalho. Ginástica laboral nos setores, né? Então isso é bem bacana, mostrar a importância de se ter uma ginástica laboral. Apresentação motivacional, humorística. Ah, professor, mas é importante dentro de uma CIPA de acidente de trabalho vir falar de motivação, vir falar de humor? Sim, a gente não está falando da doença do trabalhador. A gente não pode esquecer das doenças mentais também, né? O estresse, várias situações. Então é importante sim falar sobre motivação, falar sobre humor, música, né? Eu já vi CIPATs fazerem festival de música com seus funcionários, quem sabe tocar, eles formam algo, traz uma banda de fora, né? Então faz ali dentro de um fechamento de uma semana, traz um festival, isso é muito bacana, né? Entre outros. Então uma CIPAT ela pode conter essas ações e muito mais, né? Aí vai da CIPA, da quantidade de dias que eles vão conseguir disponibilizar para poder promover uma boa semana para trazer conhecimento e conscientização sobre a prevenção de acidentes, né? Agora eu vou trazer para vocês um pouquinho de dúvidas das principais perguntas que se fazem sobre CIPA e vou procurar respondê-las aqui para vocês. A primeira pergunta é: a CIPA, os cipeiros têm estabilidade? Quem tem direito a esta estabilidade, né? Vamos lá, a estabilidade ela foi criada de forma a garantir que o membro da CIPA possa exercer suas atividades sem ser punido ou perseguido pelo empregador, já que muitas vezes ele vai exigir solução de problemas que pode vir a prejudicar a saúde dos trabalhadores. Imagina um cipeiro, ele vai procurar os gestores da empresa, os diretores até mesmo, né, os proprietários de empresa, e vai exigir investimento, custo, para que possa minimizar, possa atenuar os acidentes de trabalho. Então ele tem que ter estabilidade, porque se ele for um bom cipeiro, ele vai estar incomodando muito a diretoria da empresa. Então ele precisa dessa estabilidade para poder exercer um bom papel de CIPA, né? Todos os representantes vão ter direito a essa estabilidade? Da mesma forma que de modo que eu tinha falado no início, a CIPA ela é composta por representantes de empregado e representantes da empresa. Somente os representantes dos empregados terão direito à estabilidade. Aqueles que foram eleitos através do processo eleitoral dentro da empresa. Aqueles que são representantes do empregador, esses não faz jus à estabilidade. Existem representantes titular ou suplente. É um processo eleitoral. Então vamos supor, uma CIPA, ela precisa possuir 5 integrantes, só que então ela vai
de acordo com o quadro 1 da NR5, ela vai ter a quantidade de titular, que é aqueles que efetivamente vão estar atuando, e vai ter os suplentes. Por exemplo, vai ter 3 suplentes, 2 suplentes, vai ser de acordo com o quadro 1 da NR5. O que são os suplentes? Na ausência do titular, o suplente assume. De repente um titular pede demissão, ele sai da empresa durante o período, né, de mandato dele, o suplente vai assumir. Então, os suplentes, mesmo não estando fazendo parte ativamente das reuniões de CIPA, eles também têm direito à estabilidade? Tem. O que a gente vê ocorrer muito nas empresas é que não somente os titulares participem das reuniões, os suplentes participam também, para que eles saibam o que esteja acontecendo e caso eles precisem assumir, né, a titularidade da CIPA, já está todo mundo por dentro. Então, nas empresas que eu passei que tem CIPA, eu vi exatamente isso acontecer. Não só os titulares participarem de CIPA ativamente, das reuniões ordinárias, os suplentes participarem também. Claro, por não ter essa obrigatoriedade da participação dos suplentes, isso vai de cada empresa, né, do período que eles vão se reunir, se esses suplentes não vão fazer falta no posto de trabalho dele ou não, porque como não é obrigado a participação, eles também não precisam participar. Tá? O secretário da CIPA não possui estabilidade, uma vez que este é escolhido pelos próprios membros da comissão, podendo ser um membro da comissão ou um empregado que não compõe a CIPA. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, onde nós tenhamos 5 cipeiros titulares e 3 suplentes, eles vão escolher um secretário. Esse secretário é aquele um que vai sentar na reunião e vai anotar tudo. Esse secretário não necessariamente precisa ser um integrante titular ou suplente. Eles podem chamar alguém de fora. Claro, se o secretário for alguém que é um titular ou suplente, ele vai ter estabilidade. Mas se vier alguém de fora, por exemplo, geralmente nas grandes empresas que têm CIPA, o secretário é a própria secretária, o secretário da diretoria, é alguém que já tem essa função na prática, né, já conhece a função, e muitas vezes não faz parte da CIPA, então não tem essa estabilidade. Okay? Uma outra coisa bacana também, a CIPA, quando ela é constituída, ela vai ser durante o ano, então, por exemplo, ela vai ter 12 reuniões ao ano. Todos os titulares e suplentes por parte dos empregados têm estabilidade. Entretanto, se este integrante da CIPA ele faltar durante 4 reuniões, ele perde estabilidade também, né? Ele não pode ter ausências seguidas de uma reunião ordinária de CIPA. Então ele não pode ter. 4 faltas já faz com que ele perca a estabilidade. A partir de quando é garantida a estabilidade e quando termina? A estabilidade provisória é garantida desde o começo da candidatura do empregado. Então vamos lá, vai ter o processo eleitoral, você se candidatou ao processo eleitoral, você já tem estabilidade a CIPA. Tá? Até um ano após o final do seu mandato. Então olha que interessante, vamos supor, o candidato ele vai lá e ele se inscreve no processo eleitoral, ele já tem a estabilidade. Se ele não ganhar o processo eleitoral, se ele não for eleito um cipeiro, quer seja titular, quer seja suplente, ele perde a estabilidade, vida que segue. Se ele for eleito, essa estabilidade desde a candidatura, ela vai se estender durante o mandato e mais um ano depois do término do mandato, ou seja, praticamente 2 anos. Né? É importante ele ter essa estabilidade de 1 ano após a CIPA, até porque se ele foi um cipeiro, que ele incomodou, que ele trabalhou, que ele solicitou, que ele exigiu, que ele foi atuante, ele tem mais 1 ano aí de estabilidade dentro da empresa, né? Para que ele possa exercer o seu papel dentro, enquanto CIPA de uma maneira bastante eficiente. Ele pode ser sempre cipeiro, ele pode ficar se candidatando uma hora atrás da outra. Em caso de reeleição, a estabilidade é renovada contando do zero desde o momento da recandidatura e sendo válida até 1 ano após o fim do segundo mandato. Então, se o empregado se candidatar, mas não for eleito, ele não terá garantia de estabilidade. Então, vamos lá. Você entrou, primeiro mandato. Então, você se inscreveu, aí você entrou, você foi eleito. Então, você tem o primeiro ano, mais o próximo ano, 1 ano depois do mandato,
de estabilidade. Mas quando terminou o primeiro ano, você foi reeleito, você se candidatou novamente e foi reeleito. Então você vai ter esse ano de mandato e mais um ano de estabilidade, ou seja, durante 3 anos você vai ter estabilidade, porque durante 2 anos você exerceu o mandato, então acabou o segundo mandato, você tem mais um ano de estabilidade. Se o registro da candidatura ocorrer durante o contrato de experiência ou aviso prévio, o empregado tem direito à estabilidade? Olha que interessante essa pergunta. O aviso prévio ele tem como finalidade indicar a data do término do contrato de trabalho. Assim, se o registro da candidatura do trabalhador para membro da CIPA ocorrer durante a vigência do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, o trabalhador não tem direito à estabilidade. Tá? Então vamos lá. O mesmo entendimento é adotado pelo TST, com relação à eleição durante o período de experiência ou no contrato determinado, não garantindo a estabilidade do trabalhador. Então vamos lá, você está de aviso prévio, né, você está trabalhando, ou você está sendo indenizado, a empresa te desligou, você está cumprindo aviso, aí você vê uma oportunidade, você fala, eles querem me mandar embora, então vai ter eleição de CIPA, eu vou lá e me inscrevo. Você não tem direito à estabilidade, né? A candidatura ela tem que vir antes, né, de você ser desligado ou de você receber uma carta de aviso prévio. E a mesma coisa acontece no período de experiência. Período de experiência nada mais é que um contrato determinado. Então a empresa, você assina um contrato por período de experiência, pode ser um período de 30 dias, 60 dias, até no máximo 90 dias. Tá? E dentro desse período você pode renovar por mais um período, ou seja, um total não pode ser superior a 90 dias. Se na sua experiência você foi lá e se candidatou à CIPA, chegou no final da experiência, a empresa decide que você não vai ficar na empresa, você não tem direito à estabilidade. Tá? O Tribunal Superior do Trabalho já julgou casos assim. Agora, se você for aprovado no período de experiência, a empresa aprovou o seu trabalho, aí o seu contrato passa a ser indeterminado. Aí você faz jus à estabilidade. Ok? Mais uma perguntinha aqui. Quantas vezes o empregado pode se reeleger e se manter estável no trabalho? Eu quase que respondi já lá no slide anterior. São permitidas até 2 eleições seguidas para o cipeiro, sendo a segunda considerada uma reeleição. A estabilidade do primeiro mandato é válida desde a candidatura até a realização de nova candidatura para a reeleição. A partir daí a estabilidade volta a contar do zero, com duração de até 1 ano após o fim do segundo mandato. Exatamente aquela continha que eu já fiz no slide anterior. Ou seja, se o empregado for reeleito para um segundo mandato, ele não terá direito a 4 anos de estabilidade, mas sim 3. O ano do primeiro mandato, o ano do segundo mandato e o ano seguinte ao do segundo mandato. Olha uma outra dúvida bacana também. Extinguindo o estabelecimento, a empresa fechou. O empregado perde direito de estabilidade, né? Bom, se a empresa fechou durante todos os seus canais normais, foi lá, encerrou, CNPJ, tudo bonitinho, né? A estabilidade é inerente ao cargo. Então não é uma vantagem pessoal do trabalhador. Então, se o estabelecimento ele extinguir, o funcionário perde estabilidade, né? Podendo ser demitido sem justa causa. Então a empresa, que nem estamos agora em época, sei lá, de pandemia, a empresa foi lá e fechou, bonitinho, não existe mais empresa, não há porque ter CIPA. Se não há porque ter CIPA, não tem estabilidade. Não faz jus a querer ter indenização do período de estabilidade. Não. Encerrou a empresa acabou. Não há que se falar em estabilidade. Olha que interessante aqui também. O que fazer se a empresa demitiu o empregado cipeiro durante a estabilidade? Isso aqui é legal. A única situação que permite a empresa demitir o empregado cipeiro que tem estabilidade é quando o mesmo comete falta grave que permita a aplicação da justa causa, lá no artigo 65 da CLT. Se não houve demissão por justa causa devidamente comprovada, a demissão é irregular. Nesse caso, o trabalhador deverá ingressar com uma ação trabalhista pleiteando a sua reintegração no emprego. Ou, em caso de haver incompatibilidade do retorno ao trabalho em decorrência de animosidade entre as partes, a reintegração pode ser convertida em pagamento de indenização por todo o período estabilitário. Ou seja, se começou a ser cipeiro, a empresa foi lá e te desligou, foi mandada embora.
Então você tinha direito à estabilidade do ano do mandato mais o ano seguinte. Você entra com uma ação trabalhista e você ganha essa ação trabalhista. O juiz ele pode falar, retorna para o trabalho, tá? Só que aí você retorna para o trabalho, mas tem uma animosidade entre as partes. Pô, a empresa já te desligou, imagina. Com que ambiente de trabalho, que te espera quando você retornar para a empresa, né? Vai ser o mais hostil possível. Você não vai trabalhar com vontade, muito menos a empresa vai querer te passar responsabilidades. Ou seja, você sabe que você vai estar ali só até terminar o período de estabilidade e depois a empresa vai te mandar embora novamente. Então, o que o juiz ele pode fazer? Um juiz, na maioria dos casos, ele dá o ganho de causa, só que ele manda a empresa indenizar. Então, funcionário, você não precisa voltar para a empresa para ficar passando humilhação, para um ambiente de animosidade, para um ambiente hostil, vamos dizer assim. Empresa, paga o funcionário durante todo o período de estabilidade, todos os direitos que ele tinha. A empresa vai lá, paga, né, e resolve seu assunto. Cabe ao empregador comprovar a existência de motivo ensejador da aplicação da justa causa, né? Então, a empresa, de repente, ela quer fugir dessa indenização, então vai lá e pumba, dá uma justa causa para o funcionário, para que o funcionário não precise, não tenha direito à estabilidade. Ele vai ter que comprovar, o funcionário ele pode muito bem ingressar com uma ação trabalhista, né? E o juiz ele pode entender que essa justa causa ela foi feita aplicada de uma maneira errada, errônea, ele pode reverter essa situação, tá? Então a empresa que tem que comprovar a justa causa. Não é assim, o funcionário ele recebe a justa causa e tem que ir lá e comprovar que não foi justa causa. É a empresa, então ele ingressa com a ação e a empresa vai comprovar isso. Vamos lá. Sendo considerada irregular a demissão, o empregado é obrigado a retornar ao emprego ou pode optar pela indenização substitutiva. Acho que explicando o slide anterior, acabei falando sobre esse também. Então, em regra, o empregado estável demitido irregularmente deve ser reintegrado ao emprego. Ocorre que, caso haja um desgaste e animosidade entre o trabalhador e a empresa, o juiz poderá converter a reintegração em pagamento da indenização substitutiva. Não haverá possibilidade de reintegração se no momento da sentença judicial o prazo estabilitário do empregado já tiver terminado. Nesse caso, a reintegração será convertida em pagamento de indenização. Então, de repente, o funcionário ele foi desligado, ele tinha essa estabilidade, na hora, por qualquer que seja o motivo, ele não entrou com uma ação, demorou um período para entrar com essa ação, qualquer que seja a razão, tá? A CLT ela não fala qual é o período, né? Geralmente a gente se fala em 2 anos, mas a CLT não fala qual que é o período que o funcionário pode ter para ingressar com uma ação trabalhista no caso, né, de solicitar a reintegração ou indenização em demissão, seja justa causa de cipeiro. Então, vamos supor que esse processo ele demorou mais de 2 anos. Então esse processo ele percorreu durante um período que, quando veio o ganho de causa do funcionário, já passou os 2 anos, já teria passado o período no qual ele teria estabilidade. Então, o que o juiz vai fazer? Ele não vai falar, volta para o trabalho, porque o período já passou, mas o juiz vai mandar a empresa pagar todo esse período que ele tinha direito. Aí vai ser convertido, né, em dinheiro. Tá? Aí passou 2 anos, não há por que se falar em reintegrar o funcionário ao cargo. Tá? Então essas assim são as perguntinhas que eu achei mais pertinente, que eu vejo que sempre os alunos fazem, né, quando a gente dá essa disciplina. Então já até deixei ela pronta aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre CIPA, vocês perguntam aí no chat. Eu vou estar aqui, estarei aqui disponível no chat para responder para vocês. E também estou incluindo uma tarefa aqui no Teams para que vocês possam realizá-la. Tá ok? Então, acho que por hoje é isso. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.